Conflito pela disputa de terra deixa 2 agricultores mortos no norte gaúcho. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a participação de índios nas mortes. Entidades lamentam a tragédia anunciada. Vinícolas gaúchas são investigadas pelo uso de um antibiótico na conservação do vinho suave. No estúdio, vamos falar sobre a campanha Segurança dos Alimentos do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O objetivo é orientar a população sobre o envolvimento do médico veterinário no processo de fabricação dos alimentos de origem animal. E os reflexos da super safra de grãos na economia gaúcha. Bom dia, eu sou Lizemara Prates e o Agroband começa agora. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a morte de 2 agricultores por índios em Faxinalzinho, no norte do estado, na última segunda-feira. O município, que fica a 420 quilômetros de Porto Alegre, é predominantemente rural e está no meio do conflito pela disputa de terras. Os corpos dos irmãos agricultores foram velados no salão paroquial no interior de Faxinalzinho, no norte gaúcho. A gente não mata nenhum cachorro do jeito que eles mataram meu marido e meu cunhado. A gente está super chocada, a comunidade inteira, não só a família. Eu acho que está na hora de alguém se acordar e fazer alguma coisa. Infelizmente vai ser tarde, porque foi 2 vidas que se foi e não volto. Alcemar Batista de Souza, de 42 anos, e Anderson de Souza, de 27, foram vítimas de uma disputa por terras entre índios e agricultores, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois do crime, policiais civis e militares e agentes da Polícia Federal reforçam a segurança na região. Desde o início desta semana, índios bloqueiam estradas, exigindo a demarcação de uma reserva. O grupo de agricultores foi surpreendido neste ponto pelos indígenas. Antes, eles tinham cortado e retirado da estrada estes troncos de árvores que estavam bloqueando o acesso a algumas propriedades. A maioria conseguiu escapar. Os irmãos correram pelo mato, mas foram alcançados. A gente jamais pensou que chegasse nesse ponto, né, num ponto dramático desse, né, de ceifar vidas. No local do crime, a polícia encontrou pedaços de pau, uma lança e um cocar. Os índios cobram do governo federal uma área de 12 mil hectares. Nós só queremos que o ministro da Justiça tome uma decisão, o Estado, o governo do Estado faça a sua parte, né, e cumpra com seus objetivos. Seu Noel é mais uma vítima do conflito agrário no norte do Rio Grande do Sul. Eu achei que eles iam me matar mesmo, na verdade eles iam me matar. O cacique daí me salvou. O agricultor de 73 anos voltava para casa na segunda-feira. O carro foi cercado por indígenas que bloqueavam uma estrada no interior do município de Faxinalzinho. Já tinha uns 20 me batendo. Os caingangues exigem a demarcação de uma reserva indígena. Derrubaram árvores para interditar estradas em protesto, mas os pequenos produtores rurais garantem, não vão abrir mão das terras. Nós queremos o nosso direito, a terra é nossa. Se eles tiverem que assentar índio, eles que comprem terra de quem tem terra para vender. Em Porto Alegre, o governador gaúcho cobrou a ação do governo federal na região. A minha opinião é que o Ministério da Justiça deve imediatamente deslocar para cá uma estrutura permanente do Ministério da FUNAI. Nós já colocamos à disposição terras do Estado, recursos, né, na área de segurança pública do Estado para dar sustentação para o trabalho e para rapidamente resolver essa questão. A Polícia Federal de Passo Fundo apurou que pelo menos 28 pessoas teriam envolvimento direto ou indireto na morte dos irmãos Alcemar e Anderson de Souza. Tudo o que está nos indicando, os depoimentos já colhidos, são relacionados com os índios. A polícia vai agir e os culpados, sem dúvida, serão encontrados e vão responder pelos crimes que eles cometeram. Muitos agricultores se armaram. Este que não quis se identificar tem uma espingarda em casa. A ameaça de confronto entre pequenos produtores rurais e indígenas é permanente em Sananduva. É situação de guerra, né? Você sabe que tanto com os agricultores quanto os indígenas querem defender os territórios deles, né? A tensão aumentou nesta semana quando índios invadiram um salão comunitário e uma escola na zona rural. 240 pessoas estão acampadas no local.
Eles reivindicam a demarcação de uma reserva de aproximadamente 2.000 hectares, onde vivem 150 famílias de colonos. Segundo os indígenas, a reserva começaria nesta estrada. Por isso, a escolha do local da ocupação. Os índios aguardam uma posição concreta do governo federal. Caso contrário, ameaçam retirar à força os agricultores da área. A gente vai esperar até o dia 7, né? Caso contrário, o esquema já está armado, né? A partir dessa mesa que nós vamos sentar, não é mesa, dessa reunião, né? A gente não vai nem discutir, a gente não quer ouvir nem proposta dele, a gente quer ver a ação da parte dele, né? E caso contrário, vai ser feito a desapropriação dos colonos, né? Como? Que é retirada deles à força dos seus territórios, das suas casas, né? Os agricultores estão em alerta permanente e garantem que as áreas foram compradas por imigrantes há mais de 100 anos. Os agricultores familiares são legítimos proprietários dessas terras, né? São os donos, né? Têm títulos legais, legítimos, títulos há mais de 100 anos, de terras que o próprio Estado brasileiro vendeu ainda no processo de colonização. Ademar tem marcas na cabeça. Ele foi um dos feridos no confronto com índios que ocorreu em julho do ano passado. A gente de noite não dorme por causa dessa situação, né? Procurada mais uma vez, a FUNAI não se pronunciou sobre o clima de tensão. Por telefone, o ministro da Justiça disse que vai continuar insistindo na negociação e na conciliação. José Eduardo Cardoso informou que vai fazer uma reunião só na semana que vem no Rio Grande do Sul para buscar uma saída para o impasse. Em nota, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul lamentou o assassinato dos produtores rurais. Para a Farsul, é uma tragédia anunciada de muito tempo, alertada às autoridades pela ausência dos órgãos responsáveis. Para a entidade, a tragédia é fruto de uma política indigenista equivocada que precisa ser revista imediatamente e se baseia na obtenção de terras produtivas ilegítimas, particularmente de pequenos produtores. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul reiterou, também em nota, a omissão do governo federal no sentido de encontrar uma alternativa para a solução dos conflitos envolvendo disputas de áreas de terras em várias regiões do estado. A federação reforçou que o caso é uma tragédia anunciada há meses e que não foram tomadas providências para solucionar a questão. E a saída conciliatória proposta pelos órgãos governamentais se mostrou totalmente ineficaz. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil exige das autoridades competentes um basta à violência no campo que tem vitimado brasileiros, índios e não índios. A entidade diz que o Brasil começou o ano assistindo a conflitos em todo o território e questiona: quantas mortes mais teremos de assistir? A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da região Sul também manifestou repúdio ao assassinato dos agricultores. Em nota, disse que há mais de 10 anos alerta sobre a possibilidade de conflitos entre indígenas e agricultores por conta de ameaças de ambos os lados. E que se o problema não for resolvido com urgência, há possibilidade de novos conflitos também nas áreas dos municípios de Getúlio Vargas e Sananduva, aqui no estado. O Ministério da Agricultura divulgou nesta sexta-feira a lista de 13 vinícolas investigadas por uso da substância natamicina em vinhos de mesa produzidos no Rio Grande do Sul. O antibiótico auxilia na conservação do produto, mas é proibido por lei. Segundo o Ministério, todos os lotes das empresas com problemas, a maioria da Serra Gaúcha, foram recolhidos do mercado ainda no ano passado. As vinícolas são especializadas na produção de vinho suave, envasado em garrafões ou garrafas PET, e agora respondem a processo administrativo. Segundo técnicos do Ministério da Agricultura, a natamicina é um antibiótico de baixo custo e muito eficiente no combate a fungos e leveduras que fermentam o vinho doce já engarrafado. A substância só é permitida em alimentos na crosta de queijos e salames, parte que não é ingerida pelo consumidor. A Vigilância Agropecuária Internacional participa de simulados que vão até 22 de maio para a recepção das delegações e autoridades durante a Copa do Mundo. O objetivo é testar o fluxo das operações durante o período dos Jogos.
As autoridades passam por locais restritos para garantir a circulação dos demais passageiros e turistas nos principais aeroportos brasileiros. Nas simulações, são realizadas diversas atividades similares a situações reais, como o desembarque das equipes, acompanhamento do processo migratório, fiscalização das bagagens das delegações e das cargas agropecuárias importadas pelas seleções. E nesta semana, houve simulação aqui no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Só para lembrar, em 2013, na Copa das Confederações, o Vigiagro apreendeu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 807 quilos de produtos de origem animal trazidos pela seleção italiana que não tinham o certificado sanitário internacional. Com o propósito de orientar a população sobre o envolvimento do médico veterinário no processo de fabricação dos alimentos de origem animal, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul está lançando uma campanha chamada Segurança dos Alimentos. E para falar sobre a campanha, o AgroBand recebe o vice-presidente do Conselho, José Arthur Martins. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Como é que é essa campanha? A gente ouve falar em campanha, fica pensando, vão fazer uma conscientização, vão distribuir um folder, é isso? Também, né? Na verdade, a ideia dessa campanha, que tem como mote o médico veterinário é igual a alimento, mais qualidade e mais saúde, ele tem por objetivo exatamente apresentar à sociedade a atividade do médico veterinário ao longo de toda a cadeia alimentar, vamos dizer assim, desde a produção, lá na genética, na formação do animal que vai ser, usando, pegando a cadeia produtiva de bovinos, a produção desse animal, a genética, até chegar na bandejinha do supermercado, o médico veterinário tem uma importância altíssima, em todos os segmentos dessa cadeia. Então, um dos objetivos é exatamente apresentar essa ideia à sociedade, claro, através distribuição de folders, de cartazes, eles serão entregues às universidades, onde estão os futuros veterinários que farão parte dessa cadeia, dentro das vigilâncias sanitárias, não só a vigilância sanitária estadual, como as vigilâncias sanitárias dos municípios, e em outros eventos realizados muitas vezes pelo Conselho Regional, como seminários de responsabilidade técnica, quando a gente usa diversos temas, mas também a qualidade e a segurança dos alimentos. Bom, a gente acabou de falar sobre essa situação envolvendo a Copa do Mundo e a vigilância internacional nos aeroportos. Isso é fundamental para que nós não tenhamos a introdução aqui de doenças e pragas exóticas que às vezes comprometem as nossas lavouras, mas também põem em risco a nossa saúde quando a gente ingere esses produtos. Sem dúvida nenhuma. Tanto que o grande corpo de profissionais do Vigiagro, tanto aqui do Ministério da Agricultura, são de médicos veterinários, como também engenheiros agrônomos. Mas só para usar este exemplo, da questão dos riscos à saúde, como também aos riscos dos produtos, podemos usar o exemplo aí da helicoverpa, que, embora seja da área vegetal, pode ser trazido para a área animal também, em que foi, digamos assim, foi importado em algum momento e olha o tamanho do problema que se criou. Então, nesse aspecto, nessa questão de entrada de doenças ou entrada de produtos ou de parasitas ou de agentes etiológicos causadores de doenças, é que o médico veterinário tem um papel importantíssimo, na vigilância e no controle, às vezes até no controle de trânsito quanto à circulação desses produtos. Nos produtos de origem animal, a gente lembra do pescado, das carnes, dos lácteos, do mel, dos ovos. Quais são os cuidados básicos, desde a produção lá na propriedade até o momento que nós, consumidores, os levamos para as nossas mesas? Bom, como eu digo, o médico veterinário, ele participa de toda, como eu te disse, de toda a cadeia alimentar, desde o início até chegar na gôndola do supermercado. E, claro, o mel está envolvido, o pescado, ovos, e leite, frango, suínos, bovinos, tudo que é produto de origem animal envolve a presença e a participação do médico veterinário, que atua em diferentes segmentos e, muitas vezes, com diferentes especialidades e diferentes focos. Começa lá na propriedade. Começa lá na propriedade, na orientação sanitária dos rebanhos, para que tenhamos
um animal que vá para o frigorífico em condições Saudável. ideais, saudáveis, em condições sanitárias e de bem-estar, né, que é um grande tema que está aí em voga atualmente, mas ele tenha condições sanitárias e de bem-estar para chegar a um frigorífico, usando o exemplo de bovinos de corte, né? Chegar a um frigorífico em boas condições, que vai gerar um bom produto após o seu abate e que vai percorrer toda essa cadeia até chegar à gôndola do supermercado em condições ideais de apresentação e para alimentação. Nós temos ainda alguns elos frágeis dessa cadeia. Vamos falar dos lácteos. Houve fraudes no ano passado na etapa de transporte. Esses são pontos que precisam ser priorizados para que nós diminuamos essa fragilidade? Como tu disseste, né, Elisemar, na verdade esse é o ponto, talvez o ponto mais frágil em toda a cadeia, e é exatamente onde, coincidência ou não, onde não há participação do médico veterinário, né? Porque desde a produção até a chegada, vamos dizer, ao caminhão, né, ao método de transporte, existe a presença e a participação bastante forte do médico veterinário. Na outra ponta, na chegada desse produto ao frigorífico e depois ao entreposto de lácteos, e todo o processo de produção até a saída e até a chegada ao supermercado, quando a vigilância sanitária, né, de um médico veterinário vai observar se esse produto está em condições, sempre a gente tem um profissional. Nessa área, nesse meio do caminho, exatamente onde foram constatadas as maiores falhas, é que o médico veterinário não está presente. Como também, né, outros agentes dessa cadeia toda também não se fazem presentes. Mas, sem dúvida nenhuma, existem maneiras, e a gente está procurando de como fazer, né, para que se possa aperfeiçoar um pouco melhor os mecanismos de controle exatamente nessa área tão frágil. Os cuidados que nós precisamos ter é com a qualidade do alimento, e a gente pode já utilizar o nosso olfato, a nossa visão. Se não tem boa apresentação, a gente já vai descartando. Sem dúvida. Como a gente comentava antes, esse processo todo da saída, desde a produção até a chegada ao supermercado, ele passa, a gente teria 2 pontos, vamos dizer, cruciais. A questão das doenças, das zoonoses, aí a gente teria brucelose, tuberculose, cercose, hidatidose, uma série de oses, vamos dizer assim, que passam do animal para o homem. Podem passar do animal para o homem, como também depois lá na outra ponta, as salmoneloses e outras doenças, né, por manipulação de produtos mal feita, que também podem levar as pessoas a terem problemas, as toxo-infecções alimentares. Muito obrigada ao vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, José Arthur Martins, conversando conosco sobre essa importante campanha que trata da qualidade dos alimentos. E a gente também tem que fazer a nossa parte. Começou na quinta-feira e segue até o dia 30 de maio a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado. A abertura oficial aconteceu em Soledade, no alto da Serra do Butucaraí, na propriedade de Regis Moraes da Rocha, pertinho do Parque de Eventos Rui Ortiz, onde está acontecendo a exposição Feira de Soledade, a Exposol, que termina neste domingo. Serão distribuídas 5 milhões de doses em um investimento de 8,5 milhões de reais pelo governo do estado. A imunização deve ser feita em todo o rebanho bovino e bubalino, estimado em quase 14 milhões de cabeças. O Rio Grande do Sul é o único estado que distribui gratuitamente as vacinas contra a febre aftosa a pecuaristas familiares com até 100 animais que estejam enquadrados nos critérios do PRONAF e do Programa de Desenvolvimento de Pecuária de Corte Familiar. 400 casas agropecuárias credenciadas já estão capacitadas para armazenar e comercializar as vacinas. A recomendação é de que as doses sejam mantidas entre 2 e 8 graus centígrados. No ano passado, a imunização alcançou quase 98% do total do rebanho. E a segunda etapa será em novembro. E agora é hora de saber como o tempo vai se comportar nesta semana que começa. Bom dia, Dmitria Proshnov. Bom dia, Elisemara. Olha, a chuva vem devagarinho, mas já está chegando, viu? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste.
Ainda hoje deve haver pancadas isoladas na região central do estado, em Rio Pardo, Santa Maria e Soledade. As temperaturas são amenas, com mínimas de 16 graus na Serra. No domingo, a chuva atinge todo o Rio Grande do Sul, mas de forma alternada com períodos de melhoria, isto é, não vamos ter dias completamente fechados e chuvosos. De segunda para terça, uma nova frente fria entra no estado e causa uma área de baixa pressão na região sul, que deve trazer ainda mais chuva. As temperaturas devem subir um pouco mais durante a semana e em Porto Alegre as máximas chegam aos 27 graus. 30 milhões de toneladas, uma safra histórica no Rio Grande do Sul. E por trás desta grande notícia tem muitas questões. A principal delas é qual será o reflexo desses números grandiosos na economia do estado. Quem está aqui para responder essa pergunta é o economista da Farsul, Antônio da Luz. Bom dia. Bom dia, Lise. Bom dia a todos os nossos telespectadores. A gente fala 30 milhões de toneladas e tem que festejar, tem que celebrar. É uma evolução que os nossos produtores conseguiram graças ao uso da tecnologia, enfim. Mas na nossa vida prática, o que isso representa? Lise, nós em pouco mais de 10 anos, nós dobramos a nossa produção, utilizando praticamente a mesma área plantada. Agora, nos últimos anos que aumentou um pouco. Agora, por que isso aconteceu? Porque nos últimos 30 anos houve uma revolução dentro da agricultura. Nós não podemos mais comparar a agricultura que fazemos hoje com a agricultura que era feita 30 anos atrás. Porque hoje, para se produzir esses 30 milhões de toneladas, eu preciso comprar fertilizantes que são oferecidos pela indústria de fertilizantes. Eu preciso comprar máquinas agrícolas que saem das indústrias de máquinas agrícolas. Eu preciso comprar produtos farmacêuticos que são adquiridos das indústrias farmacêuticas. E eu preciso de uma série de serviços associados a esse capital. Eu preciso de biotecnologia, eu preciso da própria tecnologia do manejo, do cultivo, para nós termos esses ganhos excelentes. E o que isso termina acontecendo? Termina integrando a agricultura ainda mais com os demais setores da economia. Porque antigamente o produtor produzia e o seu grão então ia para a indústria. E aí é que se criavam as conexões com os outros setores. Hoje não. Além das conexões que nós temos, seja com a indústria, seja com os serviços, como por exemplo os exportadores, hoje nós também temos ligações para trás com as indústrias e com os serviços. Então, quando se colhe uma safra de 30 milhões de toneladas, de acordo com a nossa projeção lá de dezembro de 2013, nós projetávamos 30 milhões e 200 mil toneladas, isso só é possível com uma alta geração de valor na produção, mas essa riqueza precisa ser compartilhada com os setores que estão antes da agricultura e os que estão após a agricultura. E movimenta aqui no Rio Grande do Sul a economia dos municípios, muitos deles bem pequenos, que vivem com uma produção agrícola fazendo o caixa das cidades. Essa safra ela movimenta todo o estado do Rio Grande do Sul, mas sem dúvida, em especial os municípios do interior, os municípios menores do interior, que vivem quase que exclusivamente dessa relação da agropecuária. E porque quando nós pegamos esses 30 milhões, considerado o custo que se teve para se plantar esses 30 milhões, e ainda os serviços e elaboração industrial que haverá após, nós vamos a 83 bilhões de reais de riqueza gerada no estado do Rio Grande do Sul, que equivale a 27% do nosso PIB. Se nós agregarmos a safra de grãos, outros produtos, como por exemplo o fumo, que não é grão, a cana, as frutas, enfim, todos os demais produtos agropecuários, além das pecuárias de corte e pecuária de leite, nós vamos a 40% do nosso PIB, entre o consumo da agropecuária, a agropecuária e as riquezas que são geradas a partir da agropecuária. Então, 40% do PIB é um valor realmente bastante elevado, é um valor bastante importante e que nos leva à conclusão de que, à medida que a agropecuária cresce, ela faz crescer também outros segmentos. Por exemplo, como é que a indústria de máquinas agrícolas, por exemplo, vai crescer se não crescer a agropecuária? Ela não tem por que crescer. Como é que vai crescer a indústria de fertilizantes se não for agropecuária e assim sucessivamente? O maior produto agrícola hoje, em quantidade desses 30 milhões de toneladas, é a soja, que é um grão de exportação. A gente manda para fora só o grão. Então, muitas pessoas dizem,
mas não gera uma riqueza que fica aqui. Então vamos explicar como é que funciona com o grão. O milho que sai daqui, a gente exporta, depois a gente tem que buscar de fora para alimentar os suínos, o frango, o gado de leite. É verdade, Elisemara. Muitas vezes as pessoas acham que exportar aquele grão é uma exportação de baixo valor agregado. Nós estamos exportando um produto primário, não é mais assim. Quem pensa assim está olhando a economia de 30 anos atrás, de 50 anos atrás. Hoje, quando eu estou exportando aquele grão, seja de soja, de milho ou de arroz, eu estou exportando a máquina que eu usei para produzir aquele grão. Que se não fosse através dessa transformação daquele produto em grão, ele não seria exportado nessas quantidades. Se eu vou consumir só a metade do que eu produzo, toda essa outra metade é voltada para a exportação, eu preciso de máquinas para fazer essa outra metade, eu preciso de fertilizantes, eu preciso de biotecnologia. Então, quando eu estou exportando o meu grão, aquele grão, eu estou exportando máquinas agrícolas naquele grão, eu estou exportando fertilizantes, eu estou exportando a nossa indústria farmacêutica, eu estou exportando a nossa indústria eletrônica, eu estou exportando os serviços especializados dos agrônomos, dos veterinários, eu estou exportando a biotecnologia, estou exportando as pesquisas que tem dentro das universidades, que depois são voltadas para essa atividade. E tem também toda uma geração de empregos lá na produção, mas que depois se estende fora, além das indústrias de máquinas agrícolas e fertilizantes. Não tem a menor dúvida. A agropecuária é um setor que emprega bastante, inclusive no mundo. A produção de soja brasileira, de milho brasileiro, de arroz, é a que mais emprega por hectare. Nós somos os que mais empregamos por hectare quando comparamos com os nossos concorrentes. E nós geramos muito empregos fora da agricultura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um pesquisador de uma universidade que está desenvolvendo uma molécula que vai ser inserida na indústria farmacêutica para a produção de um novo agroquímico. Para que serve o trabalho desse pesquisador se não for para a agropecuária? Bom, o Antônio da Luz, economista da Farsul, trocou em miúdos aqui o reflexo desses 30 milhões de toneladas de grãos na nossa vida. Muito obrigada ao Antônio da Luz. O Agroband volta no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Um ótimo final de semana e até lá!